Seguimos com outras informações porque a esposa de Mauro Cid, antigo auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. Vamos acompanhar todos os detalhes com o repórter Bruno Pinheiro. O depoimento de Gabriela Cid, esposa de Mauro Cid, durou cerca de 2 horas aqui na sede da Polícia Federal nesta sexta-feira. De acordo com informações, a mulher chegou a revelar à Polícia Federal que fez o uso do cartão de vacinação com as informações falsas. Ela foi questionada pela Polícia Federal e revelou essa informação, que tinha o conhecimento que o comprovante não era verdadeiro. A Polícia Federal ainda questionou a mulher por qual motivo não teria vacinado as crianças, os filhos que também viajaram com Mauro Cid, a esposa, até Orlando, nos Estados Unidos, ainda em 2022. De acordo com informações, essa é uma linha de estratégia da defesa de Mauro Cid. Realmente que ela responda somente sobre o documento falso e que o restante da articulação, inserir as informações no sistema do SUS, seja colocado exclusivamente na responsabilidade de Mauro Cid, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro. A ideia da defesa é chegar em um acordo, uma espécie de uma delação, e Mauro Cid, após este acordo, responder, explicar à justiça o que realmente aconteceu, se ele recebeu alguma orientação de Jair Bolsonaro ou de algum outro nome que alterasse esse comprovante de vacinação antes de viajar aos Estados Unidos. A esposa de Mauro Cid, ela foi ouvida um dia após o ex-ajudante de ordem ser ouvido também aqui e ficar em silêncio. A chegada de Mauro Cid aconteceu e durou cerca de 40 minutos. Ele respondeu que não iria esclarecer nada, já que não teve acesso às informações, o que ele está sendo acusado diante dessa operação que chegou até Mauro Cid, Jair Bolsonaro e outros assessores. Mauro Cid segue detido aqui no Exército, na capital federal. A sua esposa saiu da sede da polícia sem conversar com jornalistas ao lado dos seus advogados. Não tem uma data marcada para Mauro Cid ser ouvido novamente no inquérito que investiga as milícias digitais. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Muito obrigado, Bruno. E seguimos com análise e com opinião para comentar os assuntos mais importantes desta sexta-feira. Dora Kramer aqui com a gente no Jornal Jovem Pan. Dora, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Também tem informações aqui da nossa produção que você tem apurado muitas informações acerca desse inquérito que apura possíveis falsificações e fraudes nesses cartões de vacina. E é importante destacar que a esposa de Mauro Cid admitiu que usou esse certificado falso, mas ela não falou absolutamente nada sobre a possibilidade do esposo ter participado desse esquema em relação aos familiares de Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente segue em compasso de espera, porque Mauro Cid ainda não falou nada a respeito. Bem-vinda. Boa noite, Daniel, boa noite a todos. Pois é, essa aí é uma estratégia clara. Tudo que se relacionar com Jair Bolsonaro fica para o Mauro Cid esclarecer. Mas o que eu quero te contar e contar para todo mundo é como é que está o ambiente nas Forças Armadas. Fui procurar saber em Brasília com relação ao Mauro Cid, se haveria algum envolvimento, se há algum constrangimento, e há o seguinte, um sentimento de solidariedade ao pai do tenente-coronel Mauro Cid, que é o general Mauro Lorena Cid. Ele é um general muito querido, muito considerado. Agora, esse sentimento de solidariedade não quer dizer nenhum tipo de envolvimento, até porque o que se diz no meio militar é o seguinte: as acusações nada têm a ver com atividade militar. Portanto, a relação, a satisfação do tenente-coronel Mauro Cid é com a justiça. E aí perguntei a questão da lealdade do Mauro Cid para com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ouvi o seguinte, sem maiores explicações: a lealdade dele é às Forças Armadas, ele é um militar. E aproveitando aqui que a gente está falando de militar, e já falamos aí sobre a CPMI, procurei saber também se haveria algum problema dos militares serem convocados para essa CPMI do 8 de janeiro. Problema é assim, sempre há, ninguém gosta,
de a CPMI, mas os militares estão achando, tem certeza, melhor dizendo, que serão convocados sim e irão, porque não tem jeito, é um cumprimento de um dever. Tá certo, e também para comentar os assuntos do dia, Nelson Kobayashi, agradeço demais pela participação. Kobayashi, seja muito bem-vindo. Queria também pedir a sua avaliação acerca desse depoimento da esposa de Mauro Cid. Dá para falar em estratégia ou ausência de estratégia? Porque o esposo optou pelo silêncio no dia de ontem. Hoje, ela fez uma série de revelações e admitiu que o esposo dela utilizou o certificado falso, que ele seria o responsável e ele e a esposa e também a filha usaram esses certificados. O quanto esse depoimento pode complicar o marido dela? Pois é, na minha análise, há sim uma estratégia clara. Primeiro, muito boa noite a você, Daniel Caniato, a Dora Kramer, a toda a nossa audiência. Na minha análise, Daniel, a estratégia é a seguinte, é que a mulher de Mauro Cid responda pelo uso do cartão falso e que o Mauro Cid responda pela falsificação. Vejamos que há 2 crimes em investigação, a falsificação dos documentos e o uso dos documentos falsos. Neste caso, pelo Mauro Cid ter ficado em silêncio, utilizado de um direito constitucional de permanecer calado e pela sua esposa ter assumido o uso do documento falso e atribuído ao marido a falsificação dos documentos, acredito que a estratégia esteja clara. É que nenhum dos dois responda por 2 crimes, mas que cada um responda por um crime isoladamente. Claro que há alguns detalhes aí que a gente precisa considerar. O Mauro Cid, ou a defesa do Mauro Cid, disse que ele optou por ficar em silêncio simplesmente porque não teve acesso a toda a investigação, como de fato tem acontecido não só com ele, mas com todos os outros que têm sido investigados nessas investigações, nesses inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu inclusive com Anderson Torres. Na primeira oportunidade, ele também permaneceu em silêncio e só prestou os seus depoimentos depois que a defesa teve acesso a tudo o que corre nessas investigações, porque a pessoa tem que ter esse direito constitucional de saber sobre o que é investigado. Vamos aguardar agora, num próximo depoimento, numa próxima convocação, depois que a defesa tiver o acesso, qual será a conduta do Mauro Cid, se ele permanecerá se utilizando do direito constitucional ao silêncio ou se ele vai falar. Neste caso, se ele falar, a minha aposta seria inicialmente que ele assumiria a falsificação dos cartões de vacina e tão somente isso.